Saudações a todos, muito bem-vindos ao nosso canal, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar sobre causa e efeito, né? Sobre alguns processos kármicos, né? Baseados na lei de ação e reação, né? Enfim, eu vou tentar trazer alguns exemplos aqui, né? E justificar, né, este rastro kármico que fica, por exemplo, né, registrado, né, em algumas ações, tá bom? Desta forma, a gente vai, por exemplo, compreender muitos mecanismos, né, eventos e fenômenos que ocorrem na vida de algumas pessoas, tá bom? Eu recebi intuitivamente, tá? Estas visões, tá? Tive algumas intuições também. Enfim, vamos lá então. Não sei se vocês já pararam para observar, mas existem pessoas, né, que reencarnam com algumas limitações físicas, né, passam por muitas provas, algumas expiações, né, enfim, existem muitas pessoas que precisam resgatar dívidas, débitos de vidas passadas, de acordo, né, com algumas ações, né, em algumas reencarnações, né. Então, por exemplo, de acordo, né, com algumas ações, né, as consequências virão, né, porque dentro da lei de causa e efeito, né, nada passa desapercebido. Por exemplo, nenhuma folha cai sem Deus, sem que Deus não permita, né? Então existe uma razão, um propósito para tudo. Eu costumo dizer o seguinte, gosto muito desta frase. Eu sempre costumo dizer o seguinte: nada acontece por acaso. Tudo tem uma lógica ou uma razão de ser, tá? Então, por isso, o exemplo da folha, né? Não cai uma folha sem que Deus não permita. Tudo no universo está de acordo com suas leis. Existe uma sincronicidade, né? Que está presente no universo, né? A lei de Deus rege o universo. Enfim, pensando nisto, né? Nós somos, então, além de co-criadores, né? Somos responsáveis também pelo nosso destino, né? Nós tecemos o nosso destino, né? Nós somos responsáveis, né, pela nossa felicidade ou pela nossa tristeza. Somos os responsáveis pelo nosso sucesso ou pelo nosso infortúnio. Nós somos responsáveis pelas nossas alegrias ou pelo nosso sofrimento, né? Somos também responsáveis pela cura ou pelas dores e doenças. Bom, então, vamos lá. Existem alguns casos as quais eu meditei, pude compreender, tá? Lembrando que não existe uma regra, né? A regra, ela não se aplica a todos da mesma forma, ou seja, de acordo com cada espírito, de acordo com a sua trajetória, a sua jornada, o seu merecimento, de acordo com cada experiência diferente, o espírito ele vai resgatar, né, uma dívida, um débito. Cada espírito atrairá também uma prova, uma expiação, né? Então, a regra não é igual para todos, tá? A balança divina é diferente da balança dos homens. Então, nem sempre, por exemplo, uma ação tomada por um espírito terá o mesmo resultado para os outros espíritos. Pode ser que uma mesma ação tomada por vários espíritos
tenha uma repercussão diferente, porque cada espírito tem a sua trajetória, tem a sua história, a sua jornada, o seu merecimento, a sua evolução espiritual, os seus atenuantes. Então, pode ser que um espírito que tenha feito a mesma coisa que o outro resgate uma prova diferente, tenha uma expiação diferente, porque não é avaliado somente uma encarnação, né? Não é assim que funcionam as coisas, né? Tudo é avaliado, né? Não somente uma encarnação é avaliada, mas todas as outras encarnações também são avaliadas e levadas em consideração. Então pode ser que um espírito tenha cometido, por exemplo, o mesmo crime em uma, duas ou três encarnações, e pode ser que um outro espírito venha cometendo o mesmo crime há 50 encarnações, por exemplo. Então, a consequência, né, o peso será maior para o outro espírito. Mas pode ser que aquele espírito tenha cometido menos crimes que outros espíritos, mas o crime cometido por aquele outro espírito tenha sido mais grave, mais sério. Pode ser que a prova, a expiação, seja mais penosa. É de acordo com a balança de Deus. E pode ser que outros espíritos que tenham cometido o mesmo crime tenha os seus atenuantes, porque realizaram grandes obras, fizeram um bem muito importante para outros irmãos e adquiriram um merecimento. Então, algumas dívidas e débitos são atenuados, ou seja, alguns espíritos tentam algumas provas e expiações mais leves que outros espíritos. Então, não existe uma regra. Tudo é avaliado, tudo é levado em consideração, de acordo com a lei de Deus, de acordo com o merecimento de cada um, de acordo com alguns atenuantes. Enfim, Deus, que é justiça, bondade, amor, perfeição, no mais alto grau, ou seja, Deus é toda a perfeição, né? Deus vai, então, conceder a cada um aquilo que é justo, né? Então, cada espírito expiará ou resgatará a sua prova, quitará suas dívidas e débitos, de acordo com seu merecimento, tá bom? Então, vamos lá, alguns exemplos, então, sobre a lei de causa e efeito. Trarei alguns exemplos baseados nesta lei, que é a lei de causa e efeito. Sabemos que, atualmente, o karma ele está sendo colhido de forma muito rápida, né? Ou seja, existe uma máxima, né? Quem planta, colhe, né? Então, existe também uma outra máxima, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas, ultimamente, os indivíduos estão resgatando seus karmas de uma forma muito mais rápida. Eu diria que, em alguns casos, alguns karmas estão sendo resgatados de uma forma espontânea, muito rápida, e outros não. Depende. Depende muito. Mas, então vamos lá. Alguns exemplos de casos que me foram passados, tá? Intuitivamente. Apenas para clarear um pouco, né, a visão de algumas pessoas, tá bom? Pode ser que, certamente, muitas pessoas já saibam desse assunto, mas outras não. Então, é sempre importante, né, não apenas relembrar alguns ensinamentos, né, mas trazer novamente algumas informações importantes, porque sempre haverão alguns que ainda não sabem, tá? Então vamos lá. Imagine, então, que aconteça
algo de ruim para uma pessoa envolvendo o aspecto físico, por exemplo. Vamos imaginar então que um indivíduo fique cego de um olho, tá? Vamos supor que um indivíduo fique cego de um olho. Não importa a maneira, né? Este indivíduo pode ter levado uma bolada no olho, né? Ele pode ter levado um tiro no olho. Este indivíduo pode ter levado um chute, um soco no olho. Enfim, este indivíduo pode ter perdido a sua visão de várias formas, tá? De várias formas. Mas vamos supor que este indivíduo tenha perdido a sua visão em um olho. Se formos, por exemplo, analisar a situação deste indivíduo, poderemos descobrir, por exemplo, que em uma de suas vidas passadas, podendo ser não somente em uma existência, mas em várias existências, este ser usou a sua visão, né, para cometer um mal. Então, aquele ser usou o seu olho para ser utilizado como mira, né, para atingir, né, prejudicar e matar alguns seres vivos, podendo ser seres humanos ou animais. Né? Então, vamos supor que aquele homem ou mulher, né, tenha utilizado a sua visão para matar pessoas ou matar outros animais, né? Seja na caça, né? Enfim. Ocorre que este indivíduo, né, pode lesionar o seu olho espiritual, né, causando então uma deformidade no seu olho perispiritual, porque o perispírito ele sofre algumas modelações de acordo com o desequilíbrio mental do espírito, né, que então mergulhado na culpa de seus atos criminosos, acaba se autoflagelando, se culpando e se autodeformando, porque ele causa uma desarmonia, um desequilíbrio energético, justamente naquele ponto a qual aquela parte foi usada para o mal. Então a mente, que é o juiz, acabará acusando aquela parte do mal que fez, causando um desequilíbrio energético e espiritual muito grande. É a culpa, né? A consciência acusa. Então, o próprio espírito acaba, né, sendo o próprio juiz. E esta deformidade a nível perispiritual trará também consequências, né, no campo físico, porque o perispírito modela o corpo físico, tá? A doença física surge porque existe uma desarmonia, um desequilíbrio, um desajuste no corpo perispiritual, né? Então, aquela parte daquela área no corpo perispiritual que sofreu então tal deformidade acaba então repercutindo no corpo físico. Então, muitas doenças do corpo físico surgem porque inicialmente elas foram instaladas no corpo perispiritual, ou seja, no perispírito. Então, o perispírito registra, né, por exemplo, aquele mal cometido, aquele crime, e aquela área responsável pelo crime ou por outros tipos de atitudes, condutas, comportamentos no mal, né, acabam sendo então pela própria consciência, né, julgados, né, e o próprio ser, né, o espírito, acaba se acusando, né, ele entra no processo de culpa, acaba então criando, né, um estigma, uma chaga, né, um ponto ali de desequilíbrio, de desarmonia,
de desajuste energético e espiritual, deformando então aquela área, e aquela área comprometida no perispírito acaba então influenciando o corpo físico. Então, a doença que surge no corpo físico tem origem espiritual, né? Especificamente no perispírito, porque o perispírito, que é o corpo astral que tem o formato do corpo físico, serve de molde. E como ele é plasmático e modelável, ele acaba influenciando o corpo físico. Então, aquela mancha, aquele sinal, aquele ponto escuro, aquela chaga, aquele estigma, aquela ferida ou doença no perispírito, acaba depois, então, surgindo no corpo físico. Né? É como naquele efeito de papel carbono. Né? A gente coloca, por exemplo, um papel carbono, né, numa folha, e ao escrevermos então algo nesta folha, né, o papel carbono acabará então transmitindo aquela informação, né, para o outro papel. Né? Isso ocorre então do perispírito para o corpo físico, tá bom? Enfim, a doença pode surgir a partir desta maneira, ou então pode surgir um infortúnio, né? Um acidente, um trauma. Enfim, pode surgir um tipo de fator externo que será atraído, então, justamente para aquela área, né? Para aquele campo, porque existe a lei da atração, né? No universo existe uma lei de atração muito forte. Aquilo que nós vibramos, nós atraímos. Quem planta, colhe. Então, de uma certa forma, aquele indivíduo que usou o olho para fazer o mal, ele acaba, então, registrando, né, este mal e este rastro kármico como numa espécie de rastro deixado por uma lesma, por um caramujo, é atraído, então, né, para a fonte criadora daquele mal, né? Ou seja, qual foi a fonte criadora daquele mal, né? Foi quando um indivíduo, né, a pessoa em questão, usou então o seu olho, né, para realizar aquele intento. Então, de alguma forma, né, a lei de atração não falha, né? Então, aquele rastro kármico, então é atraído, né? Então, um estímulo externo pode então afetar a visão daquele indivíduo, porque aquela área foi utilizada, né, para fazer o mal, e como tudo no universo funciona dentro da lei de causa e efeito, né, uma força externa irresistível acaba sendo atraída para aquele campo, porque existe uma energia que atrai aquele incidente, tal como um imã, né, ligado, né, a uma limalha de aço, tá bom? Então, esse é somente um exemplo. Né? Existem pessoas que podem ficar cegas, por exemplo, por algumas outras doenças, como a toxoplasmose, né? Uma doença adquirida aí por gatos, pombos, também, e outras fontes, né? Então, por exemplo, uma pessoa, um indivíduo, né, que usou o seu olho para mirar com seu estilingue, né, muitos pássaros, aves, pombos, ou outros seres vivos, né, outros animais, a fim de prejudicar, causar algum mal e até matar, né, esta pessoa, este indivíduo, está colhendo, né, um karma de acordo com suas ações, com suas escolhas. E escolhas definem destinos. Então, esta pessoa que usou o seu olho, por exemplo,
para matar alguns pombos, usando o seu olho e o seu estilingue para matar algumas aves ou alguns pombos, né? Pode, em algum momento, ser vítima, né, das fezes de um pássaro ou de um pombo, e estas fezes, tal como um imã ligado a uma limalha de aço, é atraído à fonte causadora daquele mal. Ou seja, as fezes do pombo ou de uma outra ave poderão cair nos olhos ou no olho daquela pessoa, daquele indivíduo que usou aquele olho para causar o mal em outras vidas ou na própria vida existencial, ou seja, na mesma encarnação, podendo ser também colhido na mesma encarnação, né? A fim de resgatar esta dívida, este débito. Então, vejam bem, né? Aquela pessoa, aquele indivíduo que usou o seu olho para matar passarinhos, pombos, né? Usou o seu estilingue, o seu olho para causar mal e matar algumas aves, poderá em algum momento, né, atrair as fezes deste pombo, desta outra ave, né? E as fezes defecadas pelos pombos ou por outras aves poderão cair no olho desta pessoa, deste indivíduo, causando este mal, causando a cegueira, né? Porque este indivíduo, esta pessoa, né, na mesma existência ou em outras vidas passadas, já usou o seu olho para causar este mal, ou seja, para matar pombos, aves ou outros animais. Então, de alguma sorte, de alguma forma, né, aquele olho, né, foi prejudicado porque causou um grande mal a outros seres em outras vidas. Da mesma forma, pode ocorrer, por exemplo, alguns ataques de cães. Né? Muitas pessoas já causaram, né, por atos de covardia, muitos males para vários seres vivos. Né? E existem registros de pessoas que já causaram um mal muito grande para cães, gatos e outros seres vivos, por pura maldade. Estas pessoas, estes indivíduos que cometeram crimes contra animais, também são atraídos, né, por estes ataques. Né? Ou seja, aquelas pessoas, aqueles indivíduos que já fizeram grandes males e cometeram crimes contra alguns cachorros, poderão, em algum momento de suas existências, atrair o ataque de cães. Tá? Por que alguns cães, gatos ou outros animais atacam algumas pessoas e outras pessoas elas não atacam? Por que alguns animais, né, alguns cães, alguns gatos ou outros seres vivos gostam mais de algumas pessoas e de outras não? Porque elas sentem a energia. Né? Estes animais, que são diferentes dos seres humanos, possuem uma visão extrasensorial diferente. Então eles sentem a energia. Eles sabem também quem gosta deles e quem não gosta. Né? Os animais têm esta percepção extrasensorial muito acentuada. Então os animais sabem muito bem quem gostam deles e quem não gostam deles. Então, alguns cães e outros animais atacam alguns indivíduos e outros não. Por que será? Por causa de dívidas, débitos, provas. É um resgate kármico. Muitas pessoas que já causaram um mal muito grande para muitos animais acabam colhendo o que plantaram. Então, aquelas pessoas que cometeram crimes hediondos contra alguns cães deixaram um rastro kármico que atrai estes cães, de uma certa forma, né,
para este ataque, tá? Assim também como outras feras, né? Não somente cães, gatos, mas outros animais, inclusive selvagens, quando atacam seres humanos, né? Provavelmente esses seres humanos, em outras vidas, em outras reencarnações, já cometeram também crimes contra os animais, seja através da caça ou outras atividades criminosas, né? Então, vejam que existe, né, uma explicação para tudo, né? Deus é toda justiça, Deus é justo, Deus é amor, paz, luz, perfeição, na mais absoluta perfeição, né? Deus não condena, Deus não castiga, Deus não julga, Deus não pune, Deus não tem sentimentos humanos, né? Deus é perfeição absoluta. Quem se pune, quem se castiga, quem se condena, quem se julga, é o próprio ser humano, o próprio espírito. E quando o espírito faz isto, quando o ser humano faz isto, né, é porque ele se distancia de Deus, tá? Perde a conexão com Deus. Existem também outros exemplos que eu poderia citar aqui para vocês, tá? Existe, né, esta lei de causa e efeito que não falha, né? Por exemplo, quem faz magia negra, né, contra um irmão também colhe, né? Quem planta colhe. Então quem faz magia negra contra o seu irmão, né? E para fazer magia negra não é necessário o alguidar, uma bebida alcoólica, um animal morto, uma fotografia, uma vela, uma peça de roupa, nada disso. Existem pessoas que fazem magia negra pelos pensamentos, palavras, pela escrita e pelas atitudes contra um irmão, né? Porque quem usa o seu pensamento, as suas palavras, a escrita e suas ações para prejudicar, causar um mal, comprometer o seu próximo, faz magia negra. E quem faz magia negra vai colher aquilo que plantou. Ou seja, quem faz magia negra receberá em dobro ou até mais tudo aquilo que emanou para prejudicar o seu próximo. Então existem pessoas que passam por muitas dificuldades em vida. Por exemplo, existem pessoas que não prosperam financeiramente, existem pessoas que adoecem, existem pessoas que são infelizes no amor, existem pessoas que passam por muitas dores e muitos sofrimentos e não sabem por quê. Se Deus, por exemplo, mostrar numa tela tudo aquilo que a pessoa fez em outras vidas passadas, a pessoa compreenderia porque está passando por tudo aquilo. Entende? Então, assim, existem espíritos que estão colhendo aquilo que plantaram, não da vida passada anterior, mas de outras vidas anteriores. Então, muitos espíritos, em várias condições, né? Espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos, acabam resgatando dívidas e débitos de vidas passadas, né? De acordo com aquilo que eles possam suportar. Porque Deus não dá o fardo maior daquele que não possamos suportar, né? Então Deus dará o fardo da qual o espírito consiga suportar. Então, quando o espírito começa a evoluir mais, ele consegue suportar melhor a sua dor. Então, existem espíritos mais evoluídos que passam também por muitos sofrimentos e muitas dores e que estão resgatando suas dívidas e débitos de reencarnações há mais de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e até 5.000 anos atrás, e até mais. Existem dívidas e débitos de vidas passadas de milênios, e à medida que o espírito evolui, ele pode atenuar e até mesmo eliminar alguns karmas, tá?
E outros karmas, eles poderão ser atenuados, eles poderão vir mais leves, e aqueles espíritos mais evoluídos colherão algumas dívidas e alguns débitos, dívidas passadas, mas de uma forma menos dolorosa, porque adquiriram merecimento e os atenuantes. Tá? Então, aquela prova que seria muito difícil acaba se tornando mais leve, por causa do merecimento do espírito. É dado a cada um segundo suas obras. E existem espíritos que precisam passar por muitas dores, provas difíceis e expiações, porque cometeram crimes hediondos. E aquele espírito consegue suportar aquela dor. Na verdade, antes de encarnar, o espírito pede para vir e resgatar aquele karma, porque existe um planejamento, toda uma programação encarnatória. E o espírito concorda. Em algumas vezes, né, em algumas raras exceções, o espírito, mesmo não concordando, ele precisa passar por aquela prova e expiação, resgatar aquela dívida, aquele débito. Mas tudo é feito com ordem e decência, ou seja, o espírito passando por aquela prova e expiação, ele pode suportar aquela dor, porque como Deus é justo, Deus dará o fardo para aquele espírito a qual ele consiga suportar, tá bom? Porque Deus é justiça. Enfim, tudo aquilo que acontece tem um motivo, né? Como eu disse anteriormente, né? Nada acontece por acaso, tudo tem uma lógica e uma razão de ser. O karma não é somente algo negativo. O karma também é positivo, porque a palavra karma em sânscrito significa ação. Então, toda ação tem uma reação. É a lei de causa e efeito. Então, existem karmas negativos e karmas positivos. Tá? Então, eu acho que é isto que eu gostaria de dizer. Né? Jesus, o nosso grande mestre, já ensinava, né, há mais de 2000 anos atrás, né, que se os nossos olhos forem motivo de escândalo, que devêssemos arrancar fora. Esta parábola, esta metáfora, é uma forma de se dizer, né, e para um bom entendedor, né, meia palavra basta. Né? Então, como Jesus dizia, né, se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Existem muitos casos, exemplos na Bíblia sobre a lei de causa e efeito e também sobre a reencarnação. Tá? Imagine, né, Jesus dizendo isto: se teus olhos forem maus e motivos de escândalo, arrancai-os e jogai-os fora. Olha só. Ou seja, a nossa própria consciência, quando entrar neste processo de culpa, ela mesmo se pune, entende? Então, nós somos, né, co-criadores e nós criamos a nossa realidade, né? Porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Jesus já dizia: vós sois deuses. Que possamos, então, permanecermos sempre em conexão, sintonia e afinidade com Deus, porque tudo é uma questão de conexão, sintonia e afinidade. Que possamos sempre estar em conexão, sintonia e afinidade com a luz, com o amor, com a paz de Deus, para que possamos atrair, né, somente plenitude, prosperidade e abundância. Né? Então é isso, meus amados irmãos. Espero que eu os tenha auxiliado, né,
Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta e até o nosso próximo vídeo. Gratidão imensa. Muito obrigado.